As vendas de panetone movimentaram mais de 725 milhões de reais no ano anterior e esse valor pode aumentar em 5% até janeiro de 2024. Os sabores são variados, mas o preferido do consumidor brasileiro ainda é o tradicional, recheado de frutas, que representa quase 88% das vendas. Agora, você já parou para pensar como o panetone surgiu? Quem inventou? De onde ele veio? É o que você vai saber agora no Origem das Coisas de hoje. Confira! Meu nome é Ian Rodrigues da Silva Reis, sou cozinheiro desde sempre, nunca trabalhei com outra coisa. Na verdade, até trabalhei um pouco com meu pai quando era criança, no ramo dele, mas enfim, sempre gostei de cozinhar e desde pequeno sabia que eu queria ser isso. Quando eu me formei, eu fiz primeiro curso técnico na ETEC, Camargo Aranha, depois fiz a graduação na FMU, mas eu sempre busquei bastante curso livre à parte. Até hoje eu gosto muito de fazer alguns cursos livres, rápidos, e também gosto de ler livros, então estou sempre buscando conhecimento a mais. Mas na cozinha, como todo mundo sabe, a gente aprende muito mais fazendo as coisas do que somente estudando, então é uma área muito prática. E eu aprendi muito trabalhando também. Então, meu primeiro trabalho foi no food truck, onde eu era estagiário, aprendi muita coisa, depois hamburgueria, cheguei a trabalhar em hotel. Nesse meio tempo eu tive a oportunidade de dar aula, foi onde eu me apaixonei. Depois eu até cheguei a voltar, trabalhei em restaurantes também, mas hoje me encontro um cozinheiro muito mais da parte didática do que um cozinheiro operacional, digamos assim. Então, desde 2019, desde o final de 2019, que eu sou professor de gastronomia, efetivamente. Então, hoje não me vejo mais fazendo outra coisa a não ser cozinhar e não me vejo sem essa parte didática também. É sempre muito difícil a gente apontar a origem histórica de algo que não nasceu exatamente da mão de alguém e nem em um lugar específico. Existem algumas histórias acerca do panetone, existem algumas lendas mais aceitas, mas não existe nenhum registro histórico exato que a gente possa apontar e falar que foi exatamente dessa forma que ele surgiu. A história mais aceita, a lenda mais contada sobre o panetone, diz que existia um auxiliar de um padeiro e confeiteiro. O nome desse auxiliar era Antônio, também conhecido como Tony. E numa operação de Natal, eles trabalhavam para a corte da época, né, na Itália. Aliás, as versões mais aceitas aceitam que nasceu em Milão, na Itália. Nessa operação de Natal, em que o Tony estava, ele acabou se distraindo, ele dormiu, por conta que eles estavam muito cansados. E nessa dormida, ele acabou queimando os biscoitos que iam ser servidos como sobremesa no banquete. E na pressa, como eles já estavam servindo o banquete, ele teve que improvisar e criar naquela hora alguma coisa que ele pudesse servir como sobremesa. Então ele pegou uma massa de pão pré-fermentada que eles tinham, uma massa de pão simples, e acrescentou manteiga, acrescentou ovos, frutas cristalizadas, uva passa, e acrescentou também um pouco de suco de laranja, e assim ele fez uma massa que as pessoas gostaram muito e apelidaram como pane di Tony, e essa seria a etimologia, né? Pane di Tony e o pão do Tony. Não é, como eu disse, a história verdadeira, não existe nenhum registro histórico, mas é a lenda mais aceita. Feliciano Campos Ursulino, 78 anos, e eu faço parte, junto com mais 2 companheiros, do Comitê Gestor da Bambini. A Bambini começou em 70 com uma iniciativa para que nós gerássemos receitas para as obras sociais e também para a produção de pães para os nossos internos no Educandário Eurípides, né? E isso foi iniciado com a compra de um forno de uma padaria que incendiou-se em Campinas, a Padaria União, a panificadora União. Foi comprado este forno e aí começou-se a produzir o pão, o pãozinho francês tradicional, né? Para as crianças e os jovens que faziam parte do educandário no internato. E aí isso foi caminhando e então foi se desenvolvendo até chegar ao que nós somos hoje, né? Uma empresa com quase 200 funcionários,
atendendo uma região enorme, além de Campinas, uma região metropolitana, indo até sul de Minas, atendendo o litoral paulista, tanto o sul quanto o litoral norte, enfim, abrangendo uma grande área, né? Então foi um desenvolvimento que aconteceu normalmente, e a cada pessoa que acrescentou, que entrou na Bambini, acrescentou alguma coisa, provocando sempre uma melhora na sua qualidade, nos seus produtos. A finalidade foi exatamente tornar a obra de assistência social do educandário independente de recursos externos. Então, você gerar o seu próprio recurso para você poder fazer a sua obra social. E ainda hoje, essa é, sem dúvida nenhuma, a única função da Bambini. Gerar recursos hoje, não só para o educandário Eurípides, mas para todas as obras sociais da nossa casa. Começou tudo muito devagar, né? Foi muito calmo e vagarosamente. Então, primeiro se produziu o pão para as crianças, os pães. Aí depois foi-se aumentando essa produção, passamos a atender inclusive empresas tipo Unicamp com pão francês. Aí criou-se então a ideia do pão de hot dog, que começamos a produzir, ele era levado até os quidogueiros, para experimentar, para provar, para dizer se eram bons ou não, melhorar a qualidade. E assim foi caminhando, o panetone, e enfim, foi um passo de cada vez, mas assim de uma forma muito tranquila, muito calmo, sem grandes correrias, e ela foi se tornando cada vez maior e podendo então fornecer mais recursos para as nossas obras sociais. Os panetones foi iniciado a produção no final da década de 70, 78, mas aí, no início, nós começamos a produzir o panetone com um fermento industrial. E em 82, nós passamos a usar o fermento natural, né? E a partir daí, então, até hoje, a nossa produção é feita com esse tipo de fermento, o fermento natural, o que dá um sabor diferente ao nosso panetone, uma qualidade diferente também. Ao longo das décadas, nós fomos nos adaptando ao mercado. Começamos com o panetone de frutas com o fermento industrializado. Passamos a produzir o panetone com o fermento natural. Passamos a produzir também o panetone gotas de chocolate. Recentemente nós lançamos o Pãonetone, que é uma marca inclusive registrada da Bambini, que é um panetone em forma de pão de forma, que foi muito bem aceito. E também há uns 3 anos atrás iniciamos a produção do panetone trufado, que foi uma exigência do mercado. Então nós vamos, à medida que o mercado apresenta a sua necessidade, que o consumidor demonstra o seu interesse, nós vamos nos adaptando a ele. Essa cultura de se consumir pães que têm bastante gordura, frutas secas, oleaginosas, sempre foi muito presente no Natal europeu, por conta que o Natal europeu ele é muito frio, é o inverno. Aqui no Brasil é justamente o contrário, aqui a gente está no calor, então a gente não tem tanto essa cultura. Na verdade, a gente meio que pega emprestado de outras culturas. Mas se a gente fosse levar em consideração o Natal no verão, a gente não consumiria muito dessas coisas. Então, apesar de não ter um inventor exato, essas lendas atribuem a criação ao Tony, que era um auxiliar de um padeiro da época da família Sforza, que era uma família da corte italiana, e eles trabalhando, né, numa operação de Natal, acabou que ele se distraiu, acabou dormindo, os biscoitos queimaram, que eram a sobremesa do banquete. O Tony rapidamente inventou um pão ali na hora, onde ele pegou uma massa pré-fermentada, adicionou bastante manteiga, ovos, frutas cristalizadas, uva passa, um pouco de suco de laranja
e fez esse pão doce que ficou mundialmente conhecido. Essa é a história mais aceita. Foi mantido um foco de sempre colaborar com as obras sociais devido às direções que nós tivemos em nossa casa. O pensamento sempre foi muito definido e determinado e as obras sociais, além de todo o trabalho que é feito na casa, elas hoje, para vocês terem uma ideia, atendem a em torno de mil e poucas famílias, entre educação, entre assistência social e tudo mais. Então é um compromisso assumido desde a nossa fundação, que é a assistência social. E a fundação da Bambini foi a mesma coisa. Traçou-se um plano e esse plano é seguido à risca por todos aqueles que assumem a direção da casa. E é uma luta bastante grande que a gente tem com a concorrência, porque você tem concorrência de preço, você tem concorrência às vezes de preço com uma qualidade que não é igual à sua, e nós primamos por manter a nossa qualidade. Então o nosso panetone, ele é aceito principalmente não somente pelo seu custo, mas muito mais pela qualidade que é mantida. Então nós lutamos muitas vezes com a concorrência, apresentando uma qualidade sempre idêntica, sempre igual, e que o consumidor nunca encontra um senão. Então a qualidade é sempre o nosso principal foco. Claro que olhando custos e tudo mais, mas a qualidade é a nossa, digamos assim, é o nosso maior foco sempre. Veja, a gente vem apresentando sempre alguma coisa em torno aí de 250, 270 toneladas de panetone todo ano. Isso dizemos na campanha do panetone, que é a campanha que vai de outubro a dezembro. Agora, a Bambini, ela é, podemos dizer, pioneira em produção de panetone o ano inteiro. Então nós não produzimos somente o panetone na campanha, nós produzimos panetone de janeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então isso é uma tradição que nós criamos, né? Então isso foi formado e hoje todo mundo sabe que vindo à nossa loja, qualquer dia do ano vai encontrar o panetone fresquinho para levar para sua casa. Aí nós temos uma equipe a qual nós devemos agradecer muito, que é uma equipe que cuida de apresentar novos produtos, de apresentar algo novo ao consumidor, né? Então você tem sempre testes de novas matérias-primas, testes de nova forma de fazer, a compra de novos equipamentos mais modernos. Então você vai procurando manter o mesmo produto e com uma qualidade cada vez melhor, porque como você deve perceber no mercado, como todos percebem no mercado, né? Você tem sempre uma luta muito grande pela qualidade. E essa qualidade você vai tendo sempre matérias-primas novas, as quais você não pode deixar de usar. Se você não se adapta com novas matérias-primas, com novos testes, você acaba deixando o seu produto para trás. Então a gente procura manter sempre a inovação no nosso produto. Isso é assim um trabalho feito praticamente quase que artesanal, né? Então ele é muito bem cuidado, coisas que pouca gente sabe, né? O trabalho que dá fazer um panetone bem feito, você deixar o fermento crescer na hora certa, usar esse fermento no momento certo, colocar a quantidade de água no momento certo. Enfim, são segredos que quando você come o panetone macio, com
pouco de umidade, gostosa, fácil de comer, a gente não consegue saber todo o trabalho que isso deu. Então isso vem de anos, né? E a gente tem sempre o nosso pessoal seguindo à risca as regras e as normas dessa produção. Então a gente mantém uma padronização de qualidade para que a gente possa realmente manter a confiabilidade que a Bambini conquistou. A receita original do panetone, ela é do jeito que a gente conhece. Então ela vai as frutas cristalizadas, ela vai uva passa, vai suco de laranja. É uma massa bem amanteigada e com bastante ovo, justamente por ser uma massa de inverno, no caso no Natal europeu. Então é aquele pão um pouco mais pesado e o que diferencia o panetone tradicional é justamente a fermentação natural. Aqui muitos panetones que a gente consome não são feitos com fermentação natural. Ao longo do tempo o panetone evoluiu muito, mas evoluiu de uma forma meio errônea, digamos assim, porque em 2005 a Itália patenteou o panetone, então a receita como a gente conhece ele dessa forma que eu expliquei é o panetone. Então se a gente troca o recheio dele, ele deixa de ser panetone. É a mesma coisa que a gente imaginar uma coxinha brasileira, que é tradicionalmente feita de frango, mas a gente tirar o frango e acrescentar calabresa, por exemplo, no recheio. Então ela tem o formato da coxinha, mas ela não é mais coxinha, ela é só um bolinho. Então, tudo bem que isso é meio que uma jogada de marketing, muitas vezes o próprio brasileiro não respeita isso, levando em consideração a coxinha, mas o panetone em si, ele evoluiu e acabou ganhando novos sabores. Então a gente tem chocotone, as pessoas fazem panetone de limão siciliano com chocolate branco, panetone de pistache, mas como o panetone ganhou o mundo inteiro, não ficou preso só na Europa e só na Itália, então ele ganhou essas variações, essas evoluções. Visando sempre a possibilidade de ajudarmos o próximo, visando atender a todo aquele público que depende dos recursos que a Bambini produz para manter a nossa assistência social. A origem das coisas de hoje é sobre o panetone. O pão recheado é tão querido no Brasil que passou a ser usado também como presente de Natal. A versão presente de 400 ou 500 gramas representou 1/3 de todas as vendas de panetone em 2022 no país. O panetone ele é uma receita patenteada, em 2005 ela foi patenteada pela Itália. Então, o panetone como a gente conhece, o mais tradicional, com frutas cristalizadas, uva passa e aquela massa um pouco mais pesada, é o panetone da forma como ele é. A gente tem alguns pães parecidos natalinos, como por exemplo o pandoro, que é um pão alto também, tem a massa bem amanteigada, mas ele não leva frutas nem uvas passas e ele vai açúcar de confeiteiro por cima. É um pão também natalino, que muitas pessoas assimilam ele ao panetone, mas ele tem uma massa completamente diferente. Então, o panetone, da forma como ele é, da forma como a gente conhece, é o panetone tradicional italiano. Então, o próprio italiano não gostaria de falar que existem variações do panetone. Me chamo Thiago Rafael Carrasco, tenho 38 anos e atuo como gerente comercial da Bambini. Nós temos 4 frentes de distribuição. Nós temos a nossa loja, que chamamos de varejo, onde nós atendemos todos os clientes, tanto pessoa física quanto jurídica. Nós temos nosso sistema de distribuição via motoristas, da qual nós chamamos de canal direto. Nós entregamos nosso core business, que é nosso cachorro-quente, pão de hot dog. Nós entregamos em todo o litoral e toda a região de Campinas, abrangendo aí quase 2 milhões de pessoas. Nós temos também o nosso canal de distribuição, da qual nós fazemos encomendas. Nós também trabalhamos com itens de festas, bolos, salgados, etc., da qual nós chamamos de departamento comercial. Nós atendemos uma demanda de quase 300 pessoas dia, via atendimento WhatsApp, telefônico e e-mail. E nós temos hoje a nossa 4ª demanda, que é o panetone.
na qual nós conseguimos fazer aí em 2 meses o que nós fazemos no ano todo praticamente de vendas das demais. Nós temos dentro da própria Bambini 2 lojas. Nós temos uma loja que nós chamamos de B2B, que é atendimento de pessoa jurídica. Essa loja ela fica um pouco mais adentro da Bambini, onde nós vendemos itens de grande quantidade. Exemplo, caixas de pão, caixas de panetone e itens que nós agregamos na venda também. Como o nosso core business é a venda de pão de cachorro-quente, nós temos todos os itens que os lojistas usam para fazer um cachorro-quente, como purê de batatas, nós temos também ervilha, milho e etc. E nós temos a nossa loja principal, da qual nós chamamos de varejo, onde nós atendemos as pessoas físicas, onde nós atendemos toda a demanda da Bambini, seja de encomenda, seja de bolos, salgados, pães individuais também de cachorro-quente, de hambúrguer e nosso amado panetone. A principal estratégia que nós temos é a marca Bambini. A marca Bambini vai completar nosso jubileu de ouro no ano que vem, de 50 anos, na qual toda a região de Campinas ama e adora. A nossa marca é a nossa principal estratégia. Hoje nós temos um atendimento receptivo. Nós começamos com atendimento ativo há pouco mais de 30 dias, mas toda a demanda da Bambini de vendas são através dos nossos clientes que já compram com a gente há mais de 20 anos. Nós temos um desafio para o ano que vem, que é aumentar pontos de venda em toda a região que nós atendemos. Hoje, a nossa dificuldade maior em atender todos se resume a nós estarmos numa única localização. A ideia e a estratégia para o ano que vem é distribuirmos toda essa centralização que nós temos para que os nossos clientes consigam, através de pontos estratégicos, conseguir os itens Bambini também. Nós estamos finalizando alguns testes do que nós chamamos de Bambini Online. Vai ser uma loja online na qual o cliente consegue fazer o pedido, pegar informações de custos e de produtos e finalizar a compra totalmente 100% online. Esse processo já está em fase final. Nós provavelmente finalizaremos ainda esse mês de dezembro e viraremos o ano de 2024 com essa nova estratégia. Também atuamos de maneira digital em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Basta colocar @panificadora_bambini que você consegue encontrar a gente. Bem, o panetone sempre foi, na verdade, um pão muito caseiro, feito em casa pelas famílias, então era um processo bem artesanal. Com a globalização e com a automatização das indústrias, o panetone acabou se tornando um pão muito industrial. Então a gente tem produções em largas escalas de panetone e o processo deixou de ser tão artesão e hoje a gente tem na indústria máquinas que fazem todo o processo, desde o início até a embalagem. Então a gente tem seres humanos que só operam as máquinas, só que o maquinário em si que faz todo o processo. Milton Gomes Teixeira Júnior, sou coordenador de produção na Bambini e tenho 45 anos de idade. Basicamente, o panetone é dividido em 3 etapas: fermentação, esponja e reforma. Na fermentação, a gente alimenta esse fermento a cada 8 horas. No segunda etapa, esse processo requer um descanso na massa confeccionada de 12 horas. A terceira e última etapa é a junção das demais etapas e é onde a gente agrega os aromatizantes, as frutas e os demais componentes da receita. A partir da terceira etapa, o panetone ele toma um formato. Deixamos ele descansar por 8 horas em uma estufa. Depois das 8 horas existe o forneamento, um forno rotativo, por 37 minutos, 170 graus. Depois dessa etapa do forneamento é o resfriamento e a embalagem do panetone, após 8 horas de resfriamento também. Cada panetone a gente passa por uma máquina que pulveriza um produto para garantir a vida útil do panetone. Ele é passado através de uma esteira, lacrado
e é colocado em caixa com 12 unidades. A fermentação natural, ela traz toda a diferença ao produto. A massa, a gente consegue hiperidratar a massa, isso traz resiliência ao produto, maciez e aumenta o shelf life, que é a validade do produto. A Bambini mantém a consistência na produção do panetone através dos seus processos que se repetem. Temos também colaboradores de mais de 30 anos na casa, que são especialistas em fermentação natural, nesse processo de hiperidratação. É um processo que requer muito carinho, critério e dedicação. Eu estou há 23 anos na Bambini e nesse período a gente vem aprimorando a receita, ouvindo os clientes, os feedback dos clientes e tentando cada dia melhorar. A gente iniciou com uma receita de pão doce, tá? Iniciou com a receita de pão doce, aplicamos a fermentação natural e com o decorrer dos anos, através dos estudos, através de uma procura de melhoria, a gente tem melhorado a cada campanha. Receita balanceada, fermentação natural, a hiperidratação, que só se consegue isso com a fermentação natural, respeito ao processo e aos clientes. Esse aprimoramento, ele veio através de testes e através também dos nossos fornecedores. É aquela busca de melhorar os nossos processos, estar antenado com as tecnologias que as indústrias alimentícias elas nos proporcionam. Então, basicamente é isso. Geralmente, quando existe um ressecamento no produto, então é uma falha que a gente tenta corrigir imediatamente. Então, a busca das tecnologias, elas acabam nos ajudando bastante. A capacidade atual de produção na Bambini é de 5.000 peças. Eu acredito que seja a manutenção do quadro de funcionários, apesar de que esse turnover é normal da nossa área, mas temos também funcionários com bastante tempo de casa, que eles são a base da nossa produção de panetone. Essas 5.000 unidades, elas são produzidas num período de 72 horas, desde o início da produção, a separação da matéria-prima, o mise en place dela, até a produção, embalagem, forneamento e estocagem no galpão. Não temos sazonalidade em panetones na Bambini, porque produzimos o ano inteiro. Na campanha de Natal, fazemos contratação de temporários para alimentar essa demanda. No gerenciamento de resíduos na produção, a gente minimiza através do planejamento de produção, através da previsão de venda do ano anterior e através das tecnologias. São descartados resíduos como plástico, lixo orgânico, mas é uma separação de resto de fabricação. Essas sobras de resíduos são descartados nos seus devidos lugares corretos, que são os metais em metais, plásticos em plástico, lixo orgânico em lixo orgânico, e temos algumas empresas que fazem essa coleta. A importância da nossa tradição é o nome, é a confiabilidade que a Bambini conquistou nos seus quase 50 anos, que serão completados o ano que vem, né, 2024. E essa confiabilidade e a finalidade da nossa obra faz com que o nosso panetone seja muito bem visto pela população campineira. Você mantém aquilo que é tradicional e que te traz um bom resultado. Porém, nós não podemos nunca fugir à inovação. Nós não podemos nunca deixar de participar da nova tecnologia.
Então, se você tem uma tecnologia diferente, você pode usar. Você tem um forno que é diferente daquele que você usava, mas que te dá um resultado mais uniforme na queima do panetone. Você tem uma enzima ou alguma outra coisa, algum outro produto, matéria-prima que você coloca e deixa o panetone mais macio. Então, tudo isso é feito no dia a dia. Então, você inova, mas você mantém a tradição. Os principais valores, os princípios da Bambini. Trabalhar com a melhor qualidade, com o melhor produto, visando sempre a possibilidade de ajudarmos o próximo, visando atender a todo aquele público que depende dos recursos que a Bambini produz para manter a nossa assistência social, manter as nossas crianças nas creches, enfim, esse é o principal princípio da Bambini, é o princípio do atendimento ao próximo, que na verdade não é o principal, é o primeiro item do nosso estatuto, que é atender ao próximo da forma independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, atender sempre para que o próximo receba o melhor possível. Olha, a gente consegue ver bastante diferença sim, principalmente se ele foi feito ou não com fermentação natural. A gente consegue ver bastante diferença levando em consideração marca para marca, só que o panetone tradicional ele é feito com bastante gordura e essa gordura é a manteiga. Hoje a indústria utiliza bastante gordura hidrogenada, o que vai fazendo uma diferença significativa no sabor. É muito importante para o produtor caseiro, a pessoa que quer fazer panetone em casa, antes de tudo testar a receita. A gente tem inúmeras receitas de panetone na internet, nem todas elas dão certo, nem todas elas vão dar certo para você também. Então é importante você testar uma que você goste. A massa do panetone, ela é uma massa um pouco mais mole, digamos assim. Então não é aquela massa que você vai sovar até soltar das mãos. Então ela é uma massa um pouco mais mole, ela vai ganhar a estrutura dentro daquele papel manteiga onde ela vem. E é muito importante a gente também colocar alguns produtos, como por exemplo o antimofos, que é o que vai fazer o pão aguentar mais tempo sem embolorar. Porque muitas pessoas consomem o panetone somente na ceia de Natal. Muitas famílias têm essa simbologia. Então, às vezes, a pessoa pode comprar um panetone no dia 19, no dia 18 de dezembro, mas vai comer só na virada do dia 24 para o dia 25. Então, se o pão não tiver um antimofos, ele vai embolorar muito antes disso, até por conta da presença das frutas. Então, essa é uma dica muito importante. O chocotone sempre foi muito presente aqui no Brasil, mas a gente consegue ver também nos Estados Unidos, um país onde a globalização é muito forte, a presença muito forte do chocotone. Não dá para pontuar que é uma invenção brasileira, mas eu tenho uma fé muito grande que sim. O brasileiro é muito criativo. No programa de hoje, estamos descobrindo a origem do panetone, que aparece nas mesas de 33 milhões de lares em todo o Brasil. Cada família consome 2 panetones por ano, em média contribuindo para a movimentação de mais de 42 mil toneladas e meia do produto. Com a imigração, com as grandes imigrações chegando aqui no Brasil, principalmente os italianos, chegou um italiano em específico que começou a fabricar panetone aqui no Brasil e vender. O nome dele era Carlo Balducco, acho que muita gente conhece ele, e ele é tido meio que como responsável por trazer a cultura do panetone não só aqui para o Brasil, mas para a América inteira. Todos os italianos que foram chegando aqui foram trazendo essas tradições. Os pães feitos com bastante gordura, uma massa mais pesada, com bastante fruta seca e oleaginosas, sempre foram muito presentes na Europa, por conta que o Natal europeu ele é um Natal muito frio. Então os pães têm que ser mais pesados porque ajudam as pessoas a se manterem num frio muito intenso.
Então, esses pães mais pesados sempre foram muito presentes na cultura europeia desde a época medieval. Então, não só o panetone, que ficou mais conhecido na Itália, a gente também tem outros pães que são parecidos com o panetone, que são comuns em outras partes da Europa, como, por exemplo, o Stollen. O Stollen é um pão alemão que ele se assemelha bastante ao panetone. A diferença é que ele é feito enrolado e, além das frutas e das passas, também vai chocolate, nozes, cereja e uma pastinha feita com clara de ovo e farofinha de castanhas. Então é um pão também bem pesado, um pão natalino também e que tem essa característica. E aí, com os europeus, né, vindo para cá, para a América, na época das grandes imigrações, essa cultura meio que foi trazida. E com a globalização também, com as coisas que a gente vê na televisão, a gente tem muito costume de querer trazer o luxo da TV para nossa casa. Então, meio que essa alienação meio que foi trazida meio que sem querer, de geração em geração. E hoje muitas pessoas consomem panetone no Natal e nem sabem por quê, só sabem que é um pão simbologicamente natalino. Eu me chamo Daniela Ribeiro, eu tenho 48 anos e eu sou coordenadora de qualidade. Aqui na Bambini nós selecionamos os nossos fornecedores de acordo com as regulamentações da Anvisa, tá? De acordo com as RDCs 216, as 218 e a CVS 5. Um fornecedor para nós ele tem que ter uma boa qualidade de um serviço prestado, de uma boa distribuição de um produto, tá? Ele tem que estar dentro dos atributos que a gente espera de um fornecedor, então de qualidade, de entrega, né? Um fornecedor para nós ele tem que ter um produto disponível, não adianta a gente fechar um determinado produto se esse fornecedor não vai conseguir nos atender mensalmente, então a gente avalia dessa forma. Então, assim, a gente utiliza também aqui questionários, a gente manda os questionários para os fornecedores, eles nos respondem as perguntas de qualidade que a gente tem, né? E eles enviam novamente para a gente estar homologando esses fornecedores. A gente também homologa esses fornecedores via laudo, a gente solicita os laudos de análise de no mínimo 6 meses dessa matéria-prima que eles nos fornecem. A gente pede toda a documentação sanitária. O que seria essa documentação sanitária? O alvará, né, e os registros deles perante os órgãos sanitários. A gente não seleciona um fornecedor muitas vezes por preço. Como o nosso produto ele é um produto que ele é muito conhecido na nossa região, ele já é um produto que ele tem há muitos anos, né? O nosso público ele é um público que ele conhece o produto Bambini. Ele conhece tanto o pão de hot dog, quanto o pão de hambúrguer, quanto o panetone. Os nossos clientes são clientes fiéis, a gente tem muitos clientes de 30 anos, de 40 anos que vêm aqui e eles sabem quando a gente muda uma matéria-prima, né? Então a gente tem fornecedores aqui que eles são super antigos, eles são fornecedores que nós temos eles homologados há mais de 10 anos e é o que eu falei no começo da entrevista. A gente busca fornecedores parceiros que possam nos atender durante todo o ano e que muitas vezes quando a gente tenta mudar alguma tecnologia, eles estão dispostos a nos atender com essa tecnologia. Na Bambini a gente sempre trabalha baseado nas regulamentações da Anvisa. Então a gente avalia desde o caminhão, o recebimento do caminhão, a gente faz um checklist de recebimento do caminhão. Toda matéria-prima nossa tem que vir com laudo, então a gente faz a liberação via laudo. Então a gente tem uma ficha técnica do que a gente espera do produto, tá? Nos atributos que quando a gente desenvolve o produto, atributos de cor, de umidade, né, de pH. Então a gente compara com esse laudo, então a gente faz essa liberação inicial do produto via laudo. A gente faz algumas análises de bancada, tá?
E a gente vê a questão de temperatura, se o produto é refrigerado, está dentro da temperatura, a questão da validade. A gente só recebe produtos aqui que no mínimo 1/3 antes da validade do produto final. As nossas matérias-primas, elas são armazenadas no almoxarifado. A gente tem um almoxarifado central, que é para a utilização de matérias-primas de produtos de panetone, de confeitaria, e a gente tem um outro almoxarifado que é para produtos de varejo. Então a gente segue as regras do FIFO aqui no nosso almoxarifado e a gente tem o controle de alergênicos também nesse almoxarifado para produtos de confeitaria e panetone. Então a gente identifica todo o produto que é alergênico e segrega dos demais, tá? A gente tem uma boa prática aqui de não usar pallets de madeira, a gente usa pallets somente de plástico, tanto para matéria-prima quanto para produto acabado. Então a gente usa um código de cores. Nosso pallet branco é para pesagem, o pallet azul é para almoxarifado e o pallet preto é para expedição de produto acabado. Os panetones, quando eles estão prontos para ser consumidos, eles são armazenados num galpão refrigerado a uma temperatura em torno de 22 a 23 graus, tá? A gente implantou esse ano essa refrigeração no panetone. Ela está sendo bem positiva porque nós fazemos o panetone com gotas de chocolate, então a gente fez isso também a fim de evitar, com o intuito de evitar futuras reclamações de fat boom, que é onde a gordura forma aquela película acinzentada no produto. O próprio panetone é um pouco difícil de saber, né, quando foi inventado. O chocotone sempre foi muito presente aqui no Brasil, mas a gente consegue ver também nos Estados Unidos, um país onde a globalização é muito forte, a presença muito forte do chocotone. Não dá para pontuar que é uma invenção brasileira, mas eu tenho uma fé muito grande que sim. O brasileiro é muito criativo. Os nossos panetones, ele tem uma validade de 4 meses, tá? Mensalmente a gente faz testes de degustação com esse panetone para ver como que estão as características sensoriais dele, sabor, aroma, a questão que a gente fala do produto estar desfiando ou não. Então a gente segrega uma caixa por semana durante a produção para estar avaliando a vida de prateleira. A gente faz também uma simulação de uma vida de prateleira forçada desse panetone. A gente aumenta um pouco a temperatura para ver até onde ele aguenta. E durante a produção, 3 vezes por semana, nós coletamos amostras de vida de prateleira desse produto também e ele fica até o final da validade para a gente estar analisando. E mensalmente, nós mandamos os nossos panetones para um laboratório externo, que eles são feitos análises microbiológicas desse produto, para ver a questão da umidade, questão de proteína, para ver como que a matéria-prima, como que o produto acabado está. Para a fabricação do panetone, nós temos uma linha dedicada para ela. Então, todos os utensílios que nós usamos para o panetone, eles são segregados dos utensílios de padaria e da produção de pães. Então, assim, todos os baldes, os medidores, as raspadeiras, né? Elas são identificadas exclusivos para o panetone. Os procedimentos de limpeza, os que são os PPHOs, também foram feitos especificamente para o panetone, para a gente evitar uma contaminação cruzada entre a confeitaria e o panetone. Bom, na Bambini nós temos treinamentos dos nossos colaboradores. Mensalmente, nossos colaboradores eles são treinados nas boas práticas de fabricação, tá? Todos os utensílios do panetone são diferenciados das outras produções. Nós temos o programa de rastreamento, nós estamos implantando o programa de rastreabilidade aqui na Bambini. Que mais? A pesagem ela é feita em turnos diferentes, né? Então, nós temos o horário certo para fazer as pesagens do panetone, para evitar uma contaminação entre um produto e outro. E a gente tem um fornecedor que são fornecedores exclusivos nossos, né? Então, muitas vezes quando a gente faz teste,
quer trocar esse fornecedor, a gente se depara nessa questão do custo, né? Por mais que o teste tenha ficado bom, o custo ele afeta o nosso produto final. E como o nosso panetone, além dele ser muito gostoso, né? O nosso cliente está acostumado com aquele valor do nosso panetone. A gente não pode elevar muito o custo, porque o nosso objetivo não é um objetivo igual de uma indústria, né? Nosso objetivo é alimentar as pessoas carentes, as famílias que necessitam do Allan Kardec. Então, nossa maior dificuldade hoje em dia seria a questão de custo. Igual o fornecedor de chocolate, sabe? De gotas. A gente tem N fornecedores de gotas. Só que a gente tem uma gota que a gente começou a usar que ela nos dá o sabor que a gente queria, nos dá a qualidade que a gente queria. Ela explode dentro do panetone igual a gente gostaria, sabe? E o outro fornecedor que a gente usava não nos dava esse produto. E todo mês aparece fornecedor falando, minha gota é boa, mas... E fazemos hoje também o panetone com gotas de chocolate muito especial, que dá uma textura muito boa, uma qualidade maravilhosa.